Você sabe por que as cores do semáforo são vermelho, amarelo e verde? Por que a maioria dos táxis são amarelos? Por que os caminhões de bombeiros são vermelhos? Por que o papel higiênico é branco? Por que os pneus do seu carro são pretos? Então, fica comigo aqui nesse vídeo e descubra essas e muitas outras curiosidades sobre as cores que usamos no nosso dia a dia. Bora lá pro vídeo, galera! Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Fábio Ferreira e você está no canal Falando Sobre Tudo. Muitas vezes não prestamos atenção às cores que usamos no nosso dia a dia. No entanto, seríamos rápidos em notar que algo está errado se as encontrássemos com alguma outra cor. Por exemplo, um ônibus escolar azul, um avião verde, ou um carro com pneus vermelhos, ou até mesmo semáforos na cor roxa. Isto ocorre porque no nosso subconsciente esperamos que os aviões sejam brancos, os pneus dos carros sejam pretos e os ônibus escolares sejam amarelos. Essas coisas geralmente têm essas cores por certos motivos. Às vezes é tudo uma questão de praticidade, outras vezes é tudo sobre alguns eventos estranhos que aconteceram no decorrer da história. Então, fica aqui comigo e acompanhe este top 10 das explicações para os esquemas de cores usadas no nosso dia a dia. 10. Por que os semáforos são vermelhos, amarelos e verdes? O semáforo inicialmente foi inventado para os trens. Na época, ele tinha apenas duas cores, vermelho para parar e branco para seguir. Posteriormente, uma luz verde foi adicionada para significar cautela. Portanto, era vermelho para parar, verde para cautela e branco para continuar. No entanto, a luz branca logo se mostrou problemática, pois os maquinistas muitas vezes a confundiam com uma estrela distante ou alguma outra luz. As empresas ferroviárias perceberam isso e substituíram a luz branca por verde. Portanto, era vermelho para parar e verde para continuar. Os reguladores do tráfego rodoviário adotaram os semáforos quando os veículos chegaram. No entanto, eles incluíram uma luz amarela para indicar cautela. O amarelo foi selecionado porque tem um comprimento de onda mais curto do que o vermelho, mas um comprimento de onda mais longo que o verde. A diferença nos comprimentos de onda é a razão de o vermelho ser mais visível de longe, o amarelo é menos visível do que o vermelho, mas ainda assim é mais visível que o verde, que é o menos visível para o olho humano. 9. Por que os táxis são, em sua maioria, amarelos? O amarelo é considerado a cor de fato dos táxis, embora possam aparecer em tons diferentes dependendo dos regulamentos locais. Embora alguns lugares como Nova York exijam que os táxis sejam exclusivamente amarelos, outros tornaram obrigatória a utilização de outras cores. Por quê? Isso se deve a John Hertz, que acabou desenvolvendo a locadora de veículo Hertz. Os táxis não eram exclusivamente amarelos há décadas. Na verdade, os primeiros táxis de Nova York apareceram em uma variedade de cores, especialmente vermelho e verde. Isso mudou depois que John Hertz lançou seu negócio de táxi em Chicago em 1915. A Hertz financiou pesquisas para determinar a cor mais visível para um veículo motorizado, e o estudo revelou que o amarelo era o melhor. Assim, nasceu o táxi amarelo. Outras empresas de táxi logo perceberam a estratégia de Hertz e começaram a pintar seus táxis de amarelo. A cor se tornou tão comum que lugares como Nova York alteraram suas leis para exigir que todos os táxis fossem pintados de amarelo. Curiosamente, Hertz não foi a primeira pessoa a pintar seus táxis de amarelo. Em 1909, Albert Rockwell chegou a batizar seu negócio de táxis de Yellow Taxi Cab Company em 1912. No entanto, ele não tinha nenhuma razão prática para usar o amarelo e apenas escolheu a cor porque sua esposa gostava. 8. Por que os ônibus escolares americanos são amarelos com a parte superior branca e as letras pretas? As leis dos Estados Unidos exigem que todos os ônibus escolares sejam amarelos. A lei especifica até o tipo de amarelo, que é apropriadamente chamado de amarelo para ônibus escolar. O amarelo do ônibus escolar é uma cor real que leva o nome do ônibus escolar. Na verdade, é uma mistura de amarelo e laranja. Antes da lei, esses veículos eram pintados em um tom de amarelo que parecia limão. O amarelo do ônibus escolar foi escolhido durante uma conferência em 1939 para determinar as características dos ônibus escolares nos Estados Unidos.
Os participantes da conferência concordaram com a cor amarela porque é a tonalidade mais visível para um veículo. Estudos provaram que podemos identificar um item amarelo mesmo que não esteja diretamente em nossa visão. Os participantes o chamaram de ônibus escolar nacional cromado. No entanto, mais tarde foi renomeado como amarelo de ônibus escolar. Os ônibus escolares amarelos costumam ter letras pretas porque o preto é a cor mais distinta que pode ser usada contra um fundo amarelo. A parte superior dos ônibus escolares costuma ser branca, o que é considerado ausência de cor em alguns contextos, porque reflete a luz do sol melhor do que outras cores. Tons mais escuros absorvem a luz do sol, causando um calor dentro dos ônibus. 7. Por que os caminhões de bombeiros são vermelhos? Vermelho costumava ser a cor de fato para caminhões de bombeiros. Hoje em dia, no entanto, eles vêm em uma variedade de cores, dependendo dos regulamentos locais e do corpo de bombeiros. A razão pela qual os carros de bombeiros costumavam ser vermelhos não é clara, e as explicações são até contraditórias. Algumas fontes dizem que os primeiros caminhões de bombeiros eram vermelhos porque era a tinta mais barata do mercado. Os bombeiros eram formados por voluntários, que não eram pagos na época e não tinham muito dinheiro sobrando. Então, eles pintaram seus veículos com a tinta mais barata que conseguiram, no caso, o vermelho. Uma segunda teoria contraditória afirma que o primeiro carro de bombeiros vermelho foi o resultado de uma competição entre departamentos de combate a incêndios. Esses grupos eram supostamente formados por voluntários na época. No entanto, departamentos individuais de combate a incêndios queriam se destacar. Então, eles escolheram a tinta mais cara que puderam colocar às mãos, que novamente era a vermelha. Uma terceira teoria afirma que os primeiros caminhões de bombeiros eram pintados de vermelho porque os bombeiros queriam que seus veículos ficassem visíveis para os outros usuários da estrada. Por isso, os bombeiros optaram pela cor vermelha, que era bem visível e única numa época em que a maioria dos veículos era de cor preta. No entanto, esta teoria é contestada, porque cores como amarelo e verde-limão oferecem melhor visibilidade do que o vermelho. 6. Por que as faixas de pedestre são brancas? No final da década de 1940, o governo britânico lançou uma experiência nacional para determinar as melhores cores para marcar as travessias de pedestres. Os experimentos se tornaram uma necessidade após uma série de acidentes envolvendo pedestres e motoristas. Na época, a Grã-Bretanha estava passando por um aumento repentino na propriedade de veículos motorizados. Isso se tornou um problema, pois os motoristas frequentemente atropelavam os pedestres que cruzavam a rua, que não estavam acostumados a compartilhar as estradas com os carros. O governo criou então as faixas de pedestres, mas pouco fez para ajudar a reduzir os acidentes. Isto porque as travessias eram marcadas com taxas de metal, que eram quase invisíveis para os motoristas. Posteriormente, o governo decidiu mudar para marcações coloridas e lançou o experimento para determinar as melhores cores para as estradas. Eles determinaram que o preto do asfalto com a listra branca era o padrão mais visível. Os motoristas podiam ver a distâncias maiores do branco do que as outras cores. Ao mesmo tempo, também tornou os pedestres da travessia visíveis para os motoristas, porque eles se destacavam do fundo. A primeira faixa de pedestres oficial apareceu em 31 de outubro de 1951. E aí, galerinha, gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever em nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal. 5. Por que os hidrantes eram vermelhos? Vermelho costumava ser a cor de fato do hidrante. No entanto, eles aparecem em uma variedade de cores hoje em dia. Embora muitos hidrantes sejam revestidos com uma tonalidade brilhante aleatória para torná-los visíveis aos pedestres que passam, as pinturas nem sempre são arbitrárias. A tinta pode ser usada para indicar a fonte de água do hidrante. Neste caso, um revestimento amarelo indica que o hidrante está conectado à rede pública de abastecimento, enquanto um revestimento violeta indica que ele está ligado a um lago ou lagoa. Alternativamente, a pintura pode ser um indicador dos litros de água que o hidrante pode fornecer por minuto. Os hidrantes mais potentes são pintados de azul.
Eles são capazes de fornecer pelo menos 5.680 litros de água por minuto. Os hidrantes verdes produzem entre 3.785 a 5.680 litros de água por minuto. Os hidrantes laranja fornecem entre 1.890 a 3.785 litros de água por minuto. Já os hidrantes vermelhos fornecem menos de 1.890 litros de água por minuto. 4. Por que os aviões são brancos? Os aviões civis são quase que exclusivamente brancos. Há várias razões para isso. É o custo. As tintas são caras. Uma pintura normal fica entre 50 mil e 200 mil dólares. E isso pode ser muito caro para uma companhia aérea de baixo custo, que compra um avião usado de uma companhia aérea maior. A tinta branca também economiza dinheiro, porque não precisa de tanta manutenção quanto as outras cores. O branco também é um favorito das companhias aéreas porque reflete a luz do sol do avião. Uma cor mais escura absorveria o calor, tornando o interior do avião mais quente. Ao mesmo tempo, o branco reduz o perigo causado pela radiação e protege partes cruciais do avião, como o cone do nariz, que geralmente contém o radar. Uma pintura branca permite que as equipes de manutenção detectem rachaduras, amassados e vazamentos facilmente. Também reduz a possibilidade de ataques aéreos, porque os pássaros podem ver melhor o branco. Por último, as partes brancas do avião são mais fáceis de localizar no solo ou no oceano após um acidente aéreo. 3. Por que o papel higiênico é branco? O papel higiênico é quase sempre branco porque foi branqueado. Esta é a mesma razão pela qual o papel normal em que escrevemos é branco. O papel comum e o papel higiênico seriam cinza amarronzados se não fossem branqueados. Entendemos que o papel comum é branco branqueado para nos permitir ver o que está escrito nele com clareza. Mas por que isso é feito com papel higiênico? O branqueamento custa dinheiro e torna o papel higiênico mais caro. Além disso, é um produto único. Então, por que se preocupar? Bem, isso é feito por 2 motivos. Primeiro, os fabricantes alvejam o papel para remover a lignina. A lignina é o que torna as árvores rígidas e faz a mesma coisa com o papel. Ninguém quer papel higiênico duro, não é mesmo? Então, ele é branqueado. Uma segunda razão é que consideramos qualquer coisa branca como limpa, e é por isso que os fabricantes que fazem seu papel higiênico com papel reciclado ainda o alvejam de branco, embora ele não contenha lignina. Além disso, o produto não branqueado apareceria em diferentes cores e tonalidades, pois o papel vem de diferentes origens, parecendo pouco limpo e higiênico. 2. Por que as bolas de futebol eram marrom avermelhadas e depois se tornaram pretas e brancas? As primeiras bolas de futebol de couro eram marrom avermelhadas, porque o couro natural é desta cor. Por isso, os fabricantes costumam deixar a cor inalterada. A bola de futebol marrom avermelhada foi usada na Copa do Mundo até 1970, quando foi substituída por uma preta e branca. A FIFA fez com que a Adidas criasse a bola preta e branca porque a Copa do Mundo era cada vez mais televisionada na época e teria sido difícil para os telespectadores ver uma bola de futebol colorida em suas televisões em preto e branco da época. A Adidas usou uma mistura de preto e branco porque os pontos pretos permitiam aos espectadores determinar a direção da bola em suas televisões em preto e branco. A Adidas chamou essa bola de Telstar, que é a abreviação de Estrela da Televisão. No entanto, algumas fontes afirmam que a bola foi nomeada em homenagem ao satélite Telstar, que foi usado para transmitir as partidas da Copa do Mundo em todo o mundo na Copa de 1970 e 1974. 1. Por que os pneus costumavam ser brancos, mas agora são pretos? Os pneus já foram brancos, porque é a cor natural da borracha. Infelizmente, esses pneus não eram muito duráveis. Eles se desgastavam rapidamente com um manuseio reduzido e rachavam quando atingidos pelos raios ultravioletas do sol. Os fabricantes de pneus resolveram isso adicionando negro de fumo aos pneus por volta de 1917. O negro de fumo resolveu instantaneamente a grande parte dos problemas relacionados aos pneus brancos. É por isso
que os pneus pretos duram dezenas de milhares de quilômetros, enquanto os pneus brancos mal percorrem 8.000 quilômetros antes de serem substituídos. No entanto, o negro de fumo, como o nome já deveria ter sugerido, tornaram os pneus pretos. E aí galera, gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Então, não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, se inscreve aqui embaixo em nosso canal, ative o sininho das notificações que é para você não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário. Ah, uma dica muito importante, não esqueça de conhecer o meu canal sobre futebol, o Futebol no YouTube. O link, ó, tá aqui na descrição. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e fui!